Olá a todos, quem está falando? Professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar da mudança de base e das equações logarítmicas. Uma boa aula para vocês. Objetivos desta aula: mudar a base de logaritmos em situações que são convenientes. Aplicar a mudança de base em operações numéricas ou algébricas. E resolver equações usando os conhecimentos de logaritmos. A mudança de base. Há situações que necessitamos de outra base em logaritmos, principalmente se formos usar calculadoras que só trabalham com logaritmos na base 10 ou logaritmos naturais. Se A, B e C são números reais positivos e diferente de 1, então, o logaritmo de b na base A pode ser representado, pela mudança para a base C, desde que a gente faça logaritmo de b na base C dividido pelo logaritmo de A na base C. Lembrando que o C é a base que me for conveniente fazer a alteração. Exemplo. Dado o log de 2 e o log de 3, ambos estão na base 10, vamos obter o log de 3 na base 2. Então, nós vamos trocar a base 2 para a base 10. Então, vamos escrever log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. E vamos substituir os valores que são fornecidos. E vamos dividir 0,477 por 0,301. Isso vai dar 1,585. O que isso significa? Que se a gente pegar o 2, que é a base do logaritmo inicial, e elevar ao expoente 1,585, isso vai ser aproximadamente 3 inteiros. Um exemplo B, quanto que é o log de 10 na base 2? Vamos trocar para a base 10. Então, log de 10 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. O log de 10 na base 10 é 1. E o log de 2 é dado, 0,301. Fazendo a divisão, isso resulta em 3,322, ou seja, 2 elevado a 3,322 seria aproximadamente 10. Vamos ver a resolução de algumas equações logarítmicas. O primeiro exemplo, nós temos a seguinte equação: log de 3x mais 2 na base 6 igual ao log de 2x mais 5 também na base 6. Há uma igualdade de logaritmos de mesma base. Reparem que os dois logaritmos são da base 6 e cada um está de um lado da equação. Então, vamos fazer o cancelamento dos logaritmos. Assim, a gente vai ficar apenas com 3x mais 2 igual a 2x mais 5. E agora, minha equação que estava em logaritmo ficou uma equação de primeiro grau simples, né? X de um lado, número do outro, resultado x igual a 3. Solução 3. Repare que o valor 3, que é a solução, se a gente substituir nos logaritmandos, vai dar números positivos, tá? 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Então, vai ficar log de 11 na base 6. Tá? É importante que os logaritmandos fiquem positivos. Lembre-se que os números têm que ser maiores que zero. Exemplo número 2, uma outra equação, log de x ao quadrado mais x menos 4 na base 2 é igual a 3. Agora, reparem que nós temos um único logaritmo, né? E o logaritmo ele é igual a um número. Então, vamos usar a definição de logaritmo, que é pegar a base do logaritmo, que é o 2, e elevar ao expoente 3. Vai ficar 2 ao cubo. Então, x ao quadrado mais x menos 4, que é o logaritmando, igual a 2 ao cubo. Usou a definição do logaritmo, não tem mais logaritmo. Resolve-se como se fosse uma equação normal.
Agora a equação é de segundo grau, nós passamos o 2 ao cubo já para o primeiro membro, né? 2 ao cubo é 8. Vamos aí somar menos 4 com menos 8, deu menos 12. Vamos aplicar a fórmula de Bhaskara, substituindo o A, o B e o C. Né? Nós vamos chegar aí que o delta é igual a 49 e o x, né? Nós vamos ter aí o x1 e o x2, ó, continuando a fórmula de Bhaskara. Né? Raiz quadrada de 49 é 7, x1 é menos 8 dividido por 2 deu menos 4, e 7 menos 1 dá 6, e o por 2 deu 3. Menos 4 e 3. Né? E a solução é menos 4 e 3, porque menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, 16 menos 4 dá 12, com menos 4 dá 8. Então, você vê que mesmo trocando o x por um número negativo, o nosso logaritmando fica igual a 8, fica maior que zero. Então, o menos 4 também faz parte da solução. Vamos a um terceiro exemplo. E agora nós temos soma de dois logaritmos, né? Log de x mais 7 na base 3, mais o log de x menos 1 na base 3 igual a 2. Então, soma de logaritmos, vamos usar a propriedade de multiplicação de logaritmandos, né? Quando a gente tem soma de logaritmos, a gente transforma num único logaritmo, multiplicando os logaritmandos. Então, vai ficar x mais 7 vezes x menos 1, na base 3, que é igual a 2. E agora a gente usa a definição, que 3 ao quadrado. Então, x mais 7 vezes x menos 1 é igual a 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, faz a distributiva, x vezes x, x vezes 1, 7 vezes x e 7 vezes menos 1. Passo o 9 para o primeiro membro, igual a 0, vai ficar uma equação de segundo grau. Novamente usa-se a fórmula de Bhaskara, calcula o delta, né? Aí eu vou ficar com delta igual a 100. Continua a fórmula de Bhaskara, raiz quadrada de 100 é 10. O x1 menos 8, né? Menos 16 dividido por 2 menos 8. E o x2, 10 tira 6, 4, dividido por 2, 2. Menos 8 e 2. Tá? Tem a condição de existência que x menos 1 tem que ser maior que zero, como a gente já havia comentado nos exemplos 1 e 2. Então, se eu substituir o x por menos 8 com menos 1 dá menos 9, fica negativo, não pode. Tá? Ou seja, a condição de existência é o x tem que ser maior que 1. E como nós temos o valor 2, então a solução é apenas o 2. O menos 8 não serve. Chegamos ao final, pessoal, dessa aula. Trabalhamos com a mudança de base e as equações logarítmicas. Procurem fazer os exercícios propostos, procurem participar dos plantões, esclareçam suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.